só para vocês darem uma olhadinha, uns sólidos. Lá no Instituto de Matemática, a gente tem a matemateca, que tem objetos, tem coisas, né, que tem a ver com a matemática, né, para a gente poder estudar, observar melhor. Isso aqui, ó, é um paraboloide. Esse aqui é circular, tá vendo? Quando corta aqui, é um círculo. Então, a gente viu, né, uma função, por exemplo, f de xy igual a x² mais y². É um paraboloide desses, né? Que aqui embaixo o vértice seria a origem, né? Porque quando x e y são iguais a zero, o f dá zero, passa então pela origem. E quando x e y são diferentes de zero, ele sobe, mas para cada z fixado, né? Isso aqui dá uma circunferência. Né? Cada z fixado dá uma circunferência. Seria um paraboloide assim. Se a gente fizesse assim, se a gente quisesse um virado, né? É só pôr um menos aqui. Né? Aí eu teria um paraboloide virado. E deslocado mais para cima, mais para baixo, para um lado, para o outro. É só acertar as constantes. Né? Se eu fizer f de xy igual a x2 mais y2, eu vou ter um paraboloide desse, só mais constante, né? Mais uma constante aqui. Eu vou fazer um deslocamento de k, né, na vertical. Né? K mais para cima, K mais para baixo. E se eu quiser um deslocado assim, ó? Eu quero um aqui. E aqui é um ponto x0, y0, geral. Qual seria a expressão de uma função aqui? F de xy igual a x menos x0² mais y menos y0² e mais um k. Um k aqui, que seria essa altura aqui, né? Esse k aqui. Tudo bem? Tá? Outra coisa também que é interessante nesse paraboloide é que as seções transversais são... eu não sei se dá para desmontar. Ó. Isso aqui é uma seção transversal, é uma parábolazinha. Tá? Então, ele desmonta e a gente enxerga os cortes. Então, quando você faz x igual a uma constante, dá um desses. E quando você faz y igual a constante, dá o outro. Então, você vê as parábolazinhas, né? Que são as seções transversais. Não sei se vocês querem passar ou se já deu para ver bem. Tá? E aí, o outro que eu tenho aqui, que também é lá da Matemateca, é esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui também, se você olhar assim, tem uma parábola virada para cima. Se você olhar aqui, tem uma parábola virada para baixo. Tá? E aí, vocês saberiam um exemplo? Qual seria uma expressão que pode dar um desses? F de xy igual a... Não lembra mais. X² menos y² é 1. Né? Aqui, ó. F de xy igual a x2 menos y². Seria um desses. Aí, esse pedaço aqui é na direção x, o outro na direção y. E tem um outro que vocês viram também, que também tem essa forma, que é uma rotação daquele. Qual outro gráfico que a gente analisou? A gente viu curvas de nível, a gente não chegou a fazer o gráfico, mas a gente viu curvas de nível de uma função g de uv igual a u vezes v. Tá?
Quando você faz g de u, dá u quadrado. G de u menos u dá menos u quadrado. Então, ele também tem essa forma. Tá? Então, não é exato. Tem uma constante multiplicando. Para passar de um para outro, você tem que girar e multiplicar por 2. Eu não lembro de qual para qual. Tem um fator 2 para acertar. Mas um é rotação do outro e multiplica um pouquinho para ajustar. Tá? Então, esse aqui. E é interessante que aqui, essas placas aqui, ó, são trapézios. Ou seja, o que você quer aqui, ó, tem umas retas que também estão contidas no gráfico, sabe? Então, esse aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, cuidado que desmonta. Quando segura, tem que segurar com jeitinho para não desmontar. Tá bom? Então, só para vocês terem uma boa ideia, né, das superfícies, né, que a gente andou estudando. E é isso. Bom, por enquanto, né, só para a gente conseguir enxergar melhor ou entender melhor esses gráficos, né? E hoje eu vou continuar falando de limite, que é a parte mais, digamos, é uma parte conceitual um pouco mais delicada, né? Vamos lá. A gente está estudando, então, funções cujo domínio está contido no R2. Então, a função f sai de D e chega em R. Né? Aí eu vou pegar um ponto x0, y0. É um ponto de acumulação do domínio D. Tá certo? E aí eu quero saber o que é o limite. Limite de f de xy quando xy se aproxima desse ponto x0, y0. Quando é que eu posso afirmar que isso é L, né? Geometricamente, eu vou colocar aqui tem o D. Eu vou pegar um ponto bem aqui na beiradinha, x0, y0. Tá? Então, aqui e aqui eu tenho a f que manda cada xy, eu calculo o f de xy, dá um número real que eu vou marcar aqui. Quando é que eu sei que o limite de f de xy, quando xy se aproxima de x0, y0, é L? O que isso quer dizer? Quero que f de xy menos L, essa diferença aqui seja menor do que qualquer número, né? Tá certo? Então, aqui eu tenho que deixar indicado por uma letra, porque eu posso querer fazer tão pequeno quanto se queira, né? Se eu quiser menor que 10 a menos 2, você tem que achar qual é o raio aqui. Se eu quiser menor que 10 a menos 3, acha qual é o raio. Então, o que acontece? Esse limite é L se acontecer o seguinte, se para todo épsilon, ou para cada épsilon positivo, for possível encontrar um delta. O delta é o raio aqui, né? Esse delta aqui. Né? Tal que, se xy está no domínio da f e a norma de xy menos x0, y0 for menor do que delta, né, para cair dentro da bolinha aqui. Mas eu também tenho que pôr um maior do que zero, por quê? Porque quando a gente calcula limite, você não olha no ponto exatamente, você só olha perto do ponto. Né? Então, você exclui o ponto com esse maior que zero, e aqui você está dizendo que essa diferença é menor que delta. Né? Então, significa que esse ponto está naquela bolinha. Então, você
toda vez que acontecer isso, você garante que o módulo de f de xy menos L é menor do que epsilon. Tá bom? Essa é a definição de limite, e com essa definição a gente demonstra todos os teoremas, né? A gente precisa dessa definição para poder demonstrar os teoremas que a gente vai usar. Então, na aula passada a gente viu um teorema importante que dizia o quê? Vocês se lembram? Na aula passada a gente viu que se o limite existir e for um número L, tá? E se você tiver uma função gama de t, né? Uma curva, né? Isso aqui é uma gama, é uma curva tal que gama de T0 é o par x0, y0. Tá? E fora do T0, gama de T é diferente de gama de T0 para T diferente de T0, né? E também a gente vai falar que gama é contínua, ou seja, as funçõezinhas, o gama de t, né, ela é sempre um par de funções, um x de t e y de t. Então, você vai dizer que essas duas funções são contínuas, tá? Com x e y contínuas, no T0. Se tudo isso acontecer, então, você garante que o limite de f de gama de t, quando t se aproxima de T0, é L também. Tá? Bom, como eu já disse na aula passada, para que esse teorema serve? Esse teorema é útil quando a gente quer provar que um limite não existe. Por quê? Porque você tem aqui um x0, y0. Se você achar uma curva gama que se aproxima daqui e dá um valor L1, e uma outra curva gama 1, gama 1 e gama 2, né? Você tem uma... Quando você se aproxima ao longo de gama 1, então você faz f composto com gama 1 e dá um limite L1. E você faz f composto com gama 2, dá um limite L2. Se L2 for diferente de L1, o limite não existe. Porque se existisse, teria que dar o mesmo nas duas. Então, limite para xy se aproximando de 0, 0. E aí? O que vocês podem pegar? Para mostrar o objetivo aqui, como é exemplo do teorema, de aplicação do teorema, eu vou mostrar que o limite não existe, né? Então, esse limite não existe. E quais caminhos que podem dar valores diferentes? Um primeiro caminho poderia ser andando por algum eixo. Tá? Se eu pegar gama 1 de t igual a t0 ou 0t, tanto faz, o numerador se anula, tá certo? E aí vocês têm um limite igual a 0. Então, gama 1 de t igual a t0, tá? Para t pertencente a R. Nota que gama 1 de 0 é o 0, 0 que está aqui. Tá? Então, gama 1 de 0 é o 0, 0, que é o ponto onde eu quero calcular o limite. F de gama 1 de t dá o quê? Vamos fazer direto. Limite, quando t tende a 0, de f
de T0. Isso aqui dá limite, quando t tende a zero, de 0 sobre t quadrado mais 0. Bom, isso aqui é 0. Fica limite de 0. Quando t tende a 0, né? Aqui a função constante igual a 0. Quando eu faço t tendendo a 0, dá 0. Tudo bem? Agora, eu queria que vocês me dissessem onde que eu posso procurar uma outra curva cujo limite não é 0. TT. Vamos lá. Quando eu fizer o y igual a x, né? Um gama 2 de t é t. Então, de novo, gama 2 de 0 dá 0, 0, né? Então, passa pelo ponto. Passa uma vez só por esse ponto. Essas duas funções são contínuas. Então, está dentro das hipóteses do teorema, né? A parte da curva, a curva gama 2 de t satisfaz as hipóteses do teorema. Bom, quando eu fizer limite para t tendendo a 0 de f de t, né? Que é o f de gama 2 de t, isso aqui dá limite para t tendendo a 0 de t vezes t sobre t quadrado mais t quadrado, né? T vezes t, t2 mais t2. Que arrumando um pouquinho, dá limite para t tendendo a 0 de t quadrado sobre 2t quadrado. Isso aqui, para t diferente de 0, isso é meio, né? Isso aqui é limite para t tendendo a 0 da função constante igual a meio. Então, dá meio. Tudo bem? Bom, se o limite existisse, teria que ter dado igual nas duas. Conclusão, o limite não existe. Tá certo? Então, aqui eu vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2, de 1 e 2. Concluímos que o limite não existe. Tudo bem? Vamos fazer o exercício seguinte que eu tinha deixado para casa? O exercício 2 era limite, também para xy tendendo a 0, 0, de 2xy² sobre x² mais y². Lembra disso? Eu sempre posso pegar um dos eixos primeiro, né? Então, eu posso pegar gama 1 de t igual a t0, de novo, né? É uma curva que passa pelo 0, 0, quando t é 0, né? E, bom, o f de gama 1 de t é 0, né? Dá 0 no numerador, denominador dá t quadrado, que é 0, qualquer que seja t diferente de 0. Então, o limite quando t tende a 0, de f de gama 1 de t, dá limite de 0, quando t tende a 0, que é 0. Essa foi fácil, né? Agora, qual seria uma outra curva para a gente procurar que o limite não dá 0? Deixa só eu fazer, antes da gente ir direto para que vai dar certo, deixa só eu fazer uma continha para mostrar para vocês, se eu experimentasse um outro caminho. Ó. Se eu tentasse t e t como no exercício anterior,
Vamos fazer essa aqui só para a gente ver o que acontece. T e T, tá? Nesse caso aqui, o f de gama 2 de t dá 2 vezes t quadrado sobre t quadrado mais t à quarta, que dá 2t ao cubo sobre t quadrado, e eu vou pôr aqui em evidência, 1 mais t quadrado, e simplifica, dá 2t sobre 1 mais t quadrado. Isso daqui para t diferente de 0. Tá certo? O problema é que quando eu faço t tendendo a 0, dá 0 de novo, né? Então, o limite de f de gama 2 de t, quando t tende a 0, dá limite para t tendendo a 0, daquela expressão ali, 2t sobre 1 mais t quadrado, e isso aqui é 0. Um erro comum, tá? E por isso que eu fiz isso aqui, é a pessoa achar que o limite é 0, porque ela achou 2 curvas em que o limite dá 0. E esse raciocínio está errado. Por quê? Porque se eu achei só 2 curvas e o limite dá 0 para aquelas duas, não quer dizer que não tem uma terceira, que o limite não é 0. Tá certo? Então, se eu achei 2 com o mesmo limite, eu não acabei. Eu tenho que procurar mais, né? Então, isso aqui não é garantia de nada. Isso não serviu para nada. Serviu para a gente, para chamar atenção, que isso aqui não ajuda, tá? Então, vamos procurar mais uma curva? Agora sim eu vou acatar a sugestão do colega de vocês. Qual foi mesmo a curva que você sugeriu? T e t quadrado. Por que você pegou essa curva, hein? Ou é ao contrário, é t quadrado t? É ao contrário, é t quadrado t. Por que você pegou essa mesmo? De onde veio essa inspiração? Uma forma... eu vou copiar a função de novo aqui, que ela ficou muito longe. Você pode só olhar para a expressão, né? F de xy é 2xy² sobre x² mais y à quarta. Ele pôs o t quadrado aqui e o t para igualar os expoentes aqui e também os expoentes ficam iguais ali. Se por 2 curvas eu cheguei no mesmo limite, eu não posso concluir nada. Você tem um ponto aqui, você faz um limite por essa curva, deu um número L. Você fez por essa outra curva, também deu L. Você procura uma terceira, também deu L. O limite é L. Existem infinitas para você procurar, né? Enquanto estiver dando L, você não concluiu nada. Porque você não procura infinitas curvas. Mas esse raciocínio só vai funcionar se eu achar 2 curvas cujos limites fiquem diferentes. Aí você conclui que o limite não existe. Enquanto estiver dando o mesmo limite, você não acabou, não resolveu o problema. Então, aqui, o que eu tinha em mente quando eu coloquei esse exercício é que esta função, a gente tinha feito curvas de nível. E se vocês se lembram um pouquinho, estas parábolas, né, as curvas de nível eram parábolas que se aproximam, que passam pela origem, né? E o que quer dizer? Ao longo de cada uma dessas curvas, a função é constante. Então, o limite da constante. Tudo bem? Então, aqui, o que acontece? Bom, o gama 3 de 0 dá 0, 0, que é o ponto onde eu quero calcular o limite, né? Essas funções são contínuas. Então, eu estou nas condições do teorema. Agora, quando eu fizer f de gama 3 de t, vai dar f de 2t quadrado, t quadrado t, que é... Não, desculpa, f de t quadrado t,
que é 2 vezes t quadrado vezes t quadrado de novo sobre t quadrado ao quadrado mais t à quarta. Tá certo? Eu estou colocando t quadrado no lugar do x e t no lugar do y. Isso aqui é 2t à quarta sobre t à quarta mais t à quarta. Dá 1. Para quais t's? Qualquer um, desde que não seja 0. Certo? 0 no denominador não pode. Então, qual que é o limite? Limite, quando t tende a 0, de f de gama 3 de t é limite, quando t tende a 0, da função constante igual a 1. Tá? Isso aqui dá 1. Agora sim, eu posso concluir que por esta curva ou por aquela primeira, tanto faz, por uma dessas duas curvas, eu cheguei em 0 e por esta aqui, eu cheguei no 1. Como eu cheguei a valores diferentes por curvas diferentes, o limite não existe. Tá bom? Se vocês quiserem, ó, como limite para t tendendo a 0 de f de gama 1 de t é 0. E o limite para t tendendo a 0 de f de gama 3 de t é 1, o limite não existe.